O Espírito Santo está querendo nos ensinar a mesma coisa. Vamos pegar a palavra em 2 Coríntios, capítulo 4, e o apóstolo Paulo começa a declarar isso, que sua vida estava alicerçada na misericórdia de Deus. E eu repito, nós estamos aqui pelo mesmo motivo, pela mesma origem, pela misericórdia de Deus, de nos ter alcançado, de nos ter abençoado. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 1, está escrito: pois que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Ele está falando do ministério da vida dele, do ministério de Deus na vida dele e do ministério do Espírito Santo, e ele nos exorta a não desfalecer. Parece que às vezes eu não vou conseguir, mas o Espírito está falando: não desfaleça. Amém? Não perca as suas forças. Você pode até sentar. Então, Paulo, sendo uma das pessoas que estão listadas lá em Hebreus 11, nos heróis da fé, ele sabia que o seu ministério, aquilo que Deus usava para ele fazer, ou aquilo que Deus colocou na mão dele para ele proferir, era fruto dessa misericórdia. No verso 2 ele diz: pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando em astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos-nos à consciência. E ele deixa claro que ele dependia do Senhor, ele não usava de nenhuma forma de engano ou de astúcia ou alguma sabedoria humana, mas ele tinha consciência do que ele fazia. Essa consciência era alicerçada no Espírito Santo. Consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Quando nós lemos, declaramos esta palavra, é a declaração da verdade. Ainda que em algum determinado momento os meus sentimentos não acham que é, ou não pensam, ou não assumam, mas é a declaração da verdade. Mas se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Então aqui ele declara que o evangelho não deve estar encoberto. E se para algumas pessoas está encoberto, é porque essas pessoas não receberam, não foram sábias. Porque sábio é aquele que aceita Jesus, tem seu condutor, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, nos quais o Deus desse século, veja bem, está com letra minúscula, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus, o qual é a imagem de Deus. O nosso inimigo não quer que o Evangelho resplandeça na nossa vida, porque ele faz parte das trevas, mas nós fazemos parte da luz, amém? Todos nós fazemos parte da luz, fomos chamados para estar na luz, e a luz veio a nós para trazer revelação. Lendo novamente o verso 4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nós pregamos a nós mesmos, mas Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Então, Paulo
não pregava a sabedoria humana, não pregava a sua vontade, não pregava as suas ansiedades ou sua axiologia. Ele pregava um Deus, um Senhor, o Senhor Jesus Cristo. E o verso 6 ele diz: porque Deus me disse. Olha, veja bem, quem disse? Deus. Porque Deus me disse: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então ele declara que o próprio Deus, conforme inicia o verso 6, porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Aqui eu me lembro lá em Gênesis 1, a ordem de Deus: haja luz. Isso foi extensivo a cada um de nós. Deus um dia apontou para cada um de nós e disse: haja luz. E Ele está declarando aqui, Deus está declarando: das trevas resplandecerá a luz. Então nós vivíamos aonde? Nas trevas, mas a luz se resplandeceu aonde? Em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então o próprio Deus determinou que houvesse luz sobre a nossa vida, que fôssemos iluminados por sua graça, pelo mover do seu Espírito, pelo seu mover sobre a nossa vida. E eu me lembrei de 1 João capítulo 20, aí quase no fim da Bíblia, um texto que fala da unção. 1 João capítulo 2, verso 20. Primeiro João 2:20. E vós possuís a unção que vem do Santo, e todos têm de conhecimento. Recebemos uma unção que vem do Santo, que vem de Deus. Isso trouxe iluminação e conhecimento para a nossa vida. Isso veio descortinar as trevas da nossa vida. E no verso 27, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanece nele, como também ela vos ensinou. Então recebemos uma unção que vai permanecer na sua vida. Essa unção, quando for necessário, ela vai quebrar todo jugo, vai quebrar tribulação, vai abrir portas, e todas as vezes que for necessário, ela já está em nós. Por isso ele diz: permanecei nele, como também ele vos ensinou. Então o Espírito Santo está nos ensinando, e ele quer permanecer na nossa vida. Não é um tempo de 1 ano, 2, 3, ele quer permanecer para todos sempre na nossa vida. Mas voltando agora a 2 Coríntios capítulo 4, onde Paulo estava ministrando sobre a luz, ele diz aqui uma coisa muito interessante no verso 7: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então ele deixa claro que nós somos um vaso de barro, que temos um conteúdo precioso, para que a excelência seja de Deus.
E eu até, hoje à tarde, eu peguei algumas caixas, eu ia trazer, mas esse negócio da chuva eu acabei deixando lá no carro. Eu peguei umas caixas de embalagem. Imagine aqui, se eu tivesse trazido uma caixa de pizza e mostrasse para o Cristiano, você ia sorrir, não ia? Quem mais iria sorrir? Iria sorrir. Por que que você ia sorrir? Porque você estava pensando na caixa? Não, no conteúdo da caixa, no que estava dentro da caixa. Mas depois eu ia abrir e decepcionar você, que essa caixa está vazia. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Que eu e você somos uma embalagem. E dentro dessa embalagem, você tem um conteúdo preciosíssimo. E o que vale não é a embalagem, o que vale não é a caixa de pizza, é o que está dentro da caixa de pizza. E nós, como sendo embalagem, o que vale não é a embalagem, é o que está dentro de nós. O conteúdo do Espírito Santo que é algo precioso na nossa vida. É algo que eu nem tenho no meu vocabulário explicar como é esse conteúdo. Mas aqui a Bíblia, ela descreve que nós somos como vaso de barro. O barro, ele é fino, ele é maleável, mas não é resistente. Se eu tivesse com aquela caixa na mão, eu ia demonstrar que a caixa era maleável, eu ia rasgar a caixa e ela não tem força nenhuma. Quando você recebe a pizza, você quer ver a pizza, aí você abre a caixa e dali a pouco, cadê a caixa? Foi para o lixo. Você só estava interessado no que estava dentro da caixa. Deus está interessado naquilo que está dentro de você, aquilo que Ele colocou em você. E Deus teve a ousadia, a intrepidez de colocar do seu Espírito dentro de nós. Então você tem um conteúdo precioso dentro de você, um conteúdo poderoso. Agora, essa embalagem, ela vai voltar para a terra. Ela é mole, ela é frágil, ela vai ser totalmente fria e vai ser desmontada e não vai ter nenhum valor. Mas o valor está naquilo que Deus colocou na vida de cada um, esse conteúdo precioso. Voltando ao verso novamente, temos porém esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, Paulo está falando que essa excelência vem de Deus, essa excelência é propriedade de Deus, essa excelência é divina. Você já viu um carro que está escrito assim, propriedade de Deus? No reino do Espírito tem uma faixa nas suas testas, que está escrito a mesma coisa, propriedade de Deus. Porque Deus resolveu ter misericórdia de nós. Deus nos chamou para colocar da sua misericórdia, da sua graça, para nos iluminar. Não andamos mais nas trevas, fomos iluminados pelo poder do Espírito Santo. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Escuta isso, Volpe. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Nós passamos por esse percurso na nossa vida
Nós passamos pela tribulação, mas não somos angustiados. Nós ficamos perplexos com algumas coisas, mas isso não traz desânimo. Nós somos perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Por isso que Davi pede ao Senhor: Senhor, renova em mim um espírito inabalável. Essa é a tônica da nossa vida. Esse espírito que está em você é inabalável. E às vezes, eu e você ficamos preocupados com isso, com aquilo outro, mas esse espírito veio para sermos inabaláveis. Eu fico assistindo uma tribulação, uma perseguição, mas isto não deve nos abalar. Por quê? Porque maior é aquele que está em nós, que é o conteúdo que está em nós, que somos vasos de barro, mas temos em nós um conteúdo precioso, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E eu achei isso bem interessante, o verso 12, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Paulo estava testemunhando que ele viveu momentos terríveis de tribulação, momentos que ele pensou que ia morrer, mas ele via que aquelas pessoas que ele ensinava tinham vida. Através daquele que morria dentro dele, ele externava vida e vida em abundância. Paulo exalava vida. Paulo tinha o bom cheiro agradável de Cristo. Então, a vida dele, ele poderia ver se sucumbindo aqui, em tribulação lá, em desgraça lá, mas ele sabia em quem ele cria. Ele sabia que o resultado seria excelente, que ele tinha que passar por aquilo, e aquilo não ia derrubar a vida dele. O que você está passando não vai derrubar a sua vida, só vai glorificar o nome de Deus, vai proporcionar a você uma nova experiência, que você vai ver vir à existência as coisas que não existem. Daqui a pouco está na sua mão uma coisa que não existia, e você vai usufruir da graça e misericórdia de Deus. O verso 12, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que haja de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Ele está falando aqui, todas as coisas existem por amor de vós. Eu fico imaginando quando Deus começou a criar todas as coisas, Ele fez isso para quê? Qual foi a última coisa que Ele criou? Foi o homem e a mulher. Mas tudo que Ele criou, Ele disse: isto é bom, mas quando as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundante as ações de graça por meio de muitos e para a glória de Deus. Tudo isso é feito para a glória de Deus. Então, ele está declarando que, embora ele viva momentos difíceis, embora ele seja um vaso de barro,
ele tem um conteúdo precioso. Olha o que diz o verso 6 do capítulo 5. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Está declarando que ele anda por fé, não por aquilo que ele está vendo. E às vezes eu quero caminhar por aquilo que eu estou vendo e não vai dar certo, porque aquilo que eu estou vendo, de repente Deus tira da minha frente e não existe mais, Ele cria coisas novas. Deus está criando coisas novas este ano para cada um de nós, e para que nós vivamos pela fé e não pelos nosso entendimento ou pelo nosso sentimento. Olha o verso 16. Por isso, 16 do capítulo 4. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Mesmo que o seu corpo não esteja bem, dia a dia o Senhor está renovando o seu interior. Dia a dia Deus está colocando mais graça, mais unção, mais misericórdia no seu interior. E o homem está sendo renovado no seu interior dia a dia. E olha, uma coisa que afronta a minha inteligência, principalmente nos momentos difíceis, nos momentos de tribulação, de dificuldade, que eu fico em dúvida se vai dar certo ou não. Ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação, talvez você não pense assim, talvez você pense que o que você está vivendo não é tão leve e não é tão momentâneo, ou talvez você pense que é pesado e vai durar muito tempo, mas porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. O que vivemos nos nossos dias vai produzir, vai resultar num peso de glória. Daqui a um tempo, isso não vai ser um peso para você, mas vai ser um motivo de você testemunhar que você tem um Deus poderoso. Quando nós estávamos cantando, louvando com esse termo poderoso, nós poderíamos sentir no nosso coração o poder de Deus, Deus confirmando dentro de nós que realmente Ele é poderoso, Ele é grandioso. Repetindo, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Vai ser uma glória incomparável, vai ser uma situação grandiosa, muito mais além daquilo que nós estamos pensando. Ela vai ser incomparável. Mas outro verso que me chama a atenção, além de sermos vasos de barro, além de Jesus ter colocado da sua misericórdia, o verso 18 diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. As coisas que eu e você estamos vendo é temporária, é parcial, mas as coisas que nós não vemos são coisas eternas. As coisas que Deus está preparando, eu estou me lembrando de Isaías 64, que as coisas que o homem não viu, que ele não ouviu, são as coisas que Deus tem preparado para nós. Aquilo que eu e você não vimos, Ele está preparando para nós.
Veja bem, as coisas que nós não vemos. Por isso Paulo está dizendo para atentarmos não para as coisas que nós vemos, mas para coisas que nós não vemos. Não para as coisas presentes, mas para a coisa futura. E isto é um aprendizado que nós passamos em toda a nossa existência de vida cristã, não atentando nós nas coisas que se veem, mas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Aquilo que eu e você não estamos vendo, Deus está esperando, Deus está preparando para nós mesmos. Você não imagina o que Deus está preparando para a sua vida. Então, vamos ver aquele verso que diz da leve e momentânea tribulação. Então, vamos suposição que nós estamos nadando, nadando no meio da tribulação. Você vai fazer assim com a sua tribulação, e ela vai ficar para trás, não é assim? Você vai jogando a sua tribulação para trás, tanto do lado direito como do lado esquerdo, olhando para o alvo da soberana vocação que é Cristo Jesus. Vamos deixar essas coisas para trás, porque o Espírito Santo está declarando que é leve, mesmo que você não ache. E às vezes você acha pesado, que vai levar muito tempo. Além de ser leve, vai ser rápido. Quando você menos pensou, já passou, já foi. Nós temos essa experiência, cada um dentro de nós. Quantas dificuldades eu já passei, mas já passou, já foi. Quantas coisas eu pensei que não ia conseguir pagar, mas eu já paguei, já foi. Porque Deus providenciou todas as coisas. O que você está vivendo é uma oportunidade de Deus se revelar a você. Como é que começa? Você já analisou como é que começa um testemunho? Todo testemunho começa na tristeza, na angústia, na desolação, mas termina na glória, na alegria, no desfrutar da bênção de Deus. Se você está num momento difícil, Deus está semeando vitória para você. Deus está colocando na sua tribulação, é como se fosse um saleiro. Você está comendo uma comida que está ruim, mas falta sal. Aí Deus está colocando graça na sua vida. Deus está colocando misericórdia na sua vida. E você vai ver. E você vai descobrir que, embora você é apenas uma embalagem, você vai descobrir que aquele que te abençoa está dentro de você. Aquele que abre as janelas para você não vai chegar, ele já está dentro de você. Aquele que vai tirar a sua tribulação, a sua angústia, o seu pesar, ele já está dentro de você. É como se Deus tivesse um controle remoto. Mas esse controle remoto, o local dele está dentro de você. Aí Deus pega o seu controle remoto e aciona. E aí você recebe a bênção. É automático. Você recebe a bênção. Ah, como é isso? Não sei. Milagre não se explica. Milagre se recebe. Milagre não se explica, mas milagre se testemunha. E aí você vai
descobrir o que Paulo está querendo dizer, que nós somos vasos de barro. E aí nós vamos perceber esse conteúdo precioso que está na nossa vida, que vai se manifestar. E esse conteúdo precioso, ele vai se manifestar até o meu último suspiro, até o seu último suspiro. Detalhe: Deus começou um plano na sua vida. E no meio do caminho, ele falou, ele não começou a coçar a cabeça, e agora eu estou perdido. Ele não está perdido. Ele sabe o que está fazendo, e ele sabe aonde vai nos levar. E tudo isso vai culminar na presença dele. Tudo isso vai terminar na presença dele. Por isso ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Mas quando eu estava lendo esse verso 18, eu vou ler novamente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as coisas se veem são temporais, mas e as que não se veem são eternas. Em outras palavras, o que nós estamos vendo é passageiro. Mas aí eu me lembrei do cego Bartimeu. Marcos 10. Vamos abrir lá. Marcos 10. Lembrei do cego Bartimeu. Abra aí a sua Bíblia. Procure não esquecer sua Bíblia. Ele é o manual. Nós precisamos acompanhar, conferir. Marcos 10, verso 46. E foram para Jericó. E quando ele saiu de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Bartimeu já estava ali assentado. Bartimeu tinha uma expectativa da vinda de Jesus. Isso me chama a atenção. Qual é a minha e a sua expectativa da vinda de Jesus? E Bartimeu estava sentado no caminho, esperando. Havia uma expectativa no seu coração de que algo iria acontecer. E Jesus sabia quem era, porque aqui está Bartimeu, filho de Timeu. Era específico. Quando Deus chamou você, Ele sabe o nome do seu pai, da sua mãe, e do seu sogro e da sua sogra. É específico. Amém? Ele sabe o nome de cada um. Não é qualquer cristiano, é você. Amém? Não é qualquer Marcos, nem qualquer Vinícius, nem qualquer Silvia. Não, é específico. Está aqui, é específico. Verso 47. E ouvindo que era Jesus, ele percebeu que era Jesus. Aqui que me chamou a atenção. Pergunta, pode ser ridícula. Ele estava vendo Jesus? Aquilo que nós não vemos. Amém? Ele tinha essa expectativa e ele não estava vendo Jesus, mas ele tinha uma expectativa no seu coração. E isso me chamou a atenção naquele texto das coisas que não se veem. Ele não estava vendo Jesus, mas ele tinha uma expectativa de aconteceria alguma coisa na vida dele. Seus olhos poderiam estar fechados, a Bíblia não explica, mas de forma alguma ele conseguia enxergar
ele não via Jesus, mas havia uma expectativa que Jesus estava chegando. Pergunta: qual é a minha e a sua expectativa? Ah, mas eu não estou vendo. E se Deus não quer que você veja, mas apenas espere no Senhor, apenas aguarde no Senhor. Bartimeu estava aguardando ali na beira do caminho, e não bastava isso, ele estava clamando. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Talvez alguns de nós hoje falaria a mesma coisa: Jesus, tem compaixão de mim. Talvez você não esteja vendo uma saída para a sua situação, e você poderia falar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Talvez você não vê uma luz no fundo do túnel, e você poderia dizer: Jesus, tem compaixão de mim. Ele estava percebendo que Jesus estava chegando, e ele dizia em alto e bom som. Eu vou explicar por que é em alto e bom som. Ele dizia: Jesus, tem compaixão de mim. Por que ele estava dizendo alto? Porque todos que estavam ali estavam percebendo o pedido, o clamor de Bartimão: Jesus, tem compaixão de mim. E havia uma expectativa. Vamos ler novamente o verso 47. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não se calou, ele não se preocupou agora com as pessoas, ele estava preocupado em ter um relacionamento com Jesus. Ele estava declarando que ele precisava de Jesus, ele estava declarando de Jesus, mas agora ele precisava que Jesus estivesse perto dele. Se você precisar que Jesus esteja perto de você, ele estará ouvindo o seu clamor. Ele estará ouvindo o seu clamor. Olha aqui. Parou Jesus e disse: chamai. Aquele clamor que ele estava dizendo: Jesus, tem compaixão de mim, alcançou os ouvidos de Jesus. Jesus ouviu o seu pedido. Jesus vai ouvir o teu pedido hoje. Ele impactou Jesus, que o texto diz que Jesus estava andando, e o texto diz que Jesus parou. Jesus pode parar para trazer uma resposta para você. Provavelmente ele parou e olhou para o lado da voz de Bartimeu. Ele impactou Jesus. Eu estou me lembrando aqui de uma pregação do Vinícius, que ele falou que nós oramos pelas pessoas, e ele falou: mas por que Jesus não pode ouvir a sua voz, a sua oração? E Jesus ouviu a oração de Bartimeu, e ele impactou Jesus, e Jesus parou no meio do caminho, e Jesus deu uma ordem para as pessoas: chamar ele aqui, venha aqui, traz ele aqui. Porque havia uma expectativa no coração de Bartimeu, e Jesus chamou ele e fez uma pergunta que nós podemos, desculpe o que eu vou dizer, achar uma pergunta absurda, né? Ou uma pergunta cretina, desculpe. Jesus perguntou: o que eu quero
que tu queres que eu te faça? E ele disse: eu quero ver. Você quer ver a mão de Deus sobre a sua vida? Você quer ver o poder que nós cantamos naquele verso, naquele louvor? Irmãos, eu fico imaginando que determinadas horas da minha vida, quando eu dobro o meu joelho, Deus para ouvir. Você crê nisso? Que Deus pode parar para você e mandar você vir? Ou Ele mandou você vir aqui hoje porque Ele queria falar com você e comigo? Esse texto está falando comigo desde ontem. E Jesus falou: chamai-o. Quando Jesus falou chamai-o, eu voltaria ao primeiro verso de 2 Crônicas, capítulo 4, que Paulo estava testemunhando, estava declarando que ele era fruto da misericórdia. Ele era fruto da misericórdia. E eu posso voltar ao verso primeiro e concluir que eu e você somos fruto da misericórdia, frutos da graça de Deus. E essa leve e momentânea tribulação vai passar. Deus não chamou você para você ficar se arrastando. Você não é cobra. Deus chamou você e permite que às vezes você se arraste para aprender alguma coisa. Lá em Mateus 11, 28, ele diz: aprendei de mim. E essas algumas coisas que eu aprendo, e quando eu vejo o meu irmão, quando você vê o seu irmão passando por determinadas coisas que você já passou e que Deus respondeu, e você sabe o que o seu irmão está passando, por experiência permissível por Deus, onde Deus traz a resposta. Eu quero falar para você que eu sei o que você está passando. Eu passei muitas vezes isso. Mas quero dizer para você que Ele vai te dar a vitória. Receba isso. Ele vai te dar a provisão. Não desista, não pare no meio do caminho. Não me lembro se foi no domingo ou na segunda-feira que eu liguei para você, e você falou para mim que você bateu o carro na hora de vir para a igreja. Qual era o objetivo de Satanás? Prender você. Falar para você nas entrelinhas: não adianta o que você está fazendo, você não vai conseguir. Mas saiba uma coisa: a última resposta é dele, e você vai conseguir. Ele vai dar resposta. E por saber, e por isso que eu disse no domingo, que você também deve ter uma relação dos nossos irmãos. Você vê que alguns irmãos não estão vindo, ou começa a orar por ele. Eu estou vendo isso constantemente. E uma das pessoas que está me preocupando, eu vou falar para você orar, é a irmã Cida. Ela não tem vindo. E há outros irmãos também que não têm vindo. E a semana passada eu também estava orando por vocês, e vocês estão aqui. E isto é resposta de Deus, sinal que Deus está trabalhando. Então, por saber o que vocês estão vivendo, eu quero orar por vocês. Pode vir. Há mais alguém? Há mais alguém que está passando momento difícil, mas vai passar. E aí você vai entender o que Paulo diz: esquecendo-me dessas coisas que para trás ficam. A nossa vida, você que dirige vai entender, toda pessoa, é como você está sentado no volante, aqui tem um para-brisa, e você vai andando. De repente,
aquele lugar que você queria já passou. Você começa a ver ele pelo retrovisor direito. Depois você anda mais um pouco, você começa a ver ele pelo retrovisor esquerdo. Depois você anda mais um pouco e você vê ele pelo retrovisor interno. E depois você não vai ver mais, porque Deus operou na sua vida. Guarda isso no seu coração. Eu vou dizer uma coisa doida para você. Desfrute desse momento. Isso afronta a sua inteligência, né? Desfrute desse momento que você vai ver a glória de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. O irmão Marcos, vem fazer essa oração aqui. Pelo Volpe e a Ana. Há mais alguém? Pai amado, Pai querido, graças eu te dou, Senhor, por mais esse momento, Pai. Eu te apresento, Pai, a vida do irmão Volpe e a vida da irmã Ana no seu altar. O Senhor é um Deus que sonda os corações. O Senhor sabe o que nós precisamos, Pai. E o Senhor, Pai, é um Deus de milagre, que modifica a nossa vida, Pai. Nós não sabemos o que eles estão passando hoje e o porquê disso daí, mas o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Por isso eu decreto a Tua bênção, Senhor, sobre a vida deles, Pai. Senhor, Pai amado, Pai querido, se for libertação, salvação, Pai, envie, Pai, pelo amor do Seu nome. O Senhor tem morrido na cruz do Calvário, Pai, para nos dar vida e vida em abundância, Senhor. Pai, nos mostre o propósito que você tem, o que o Senhor tem, Pai, para esse servo, Senhor. E mais uma vez, o Seu nome vai ser glorificado através da nossa boca, Senhor. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Glória a Deus. As palmas louvam o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Há mais alguém que precisa de algo específico? Nós vamos orar, senão vamos encerrar. Há mais alguém? Você que nos assiste aí na internet, nós estamos aqui na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2502, estamos no Cocaia, e aqui é o local que nós buscamos ao Senhor, na quinta-feira, às 20 horas, e no domingo, às 9 horas da manhã. Venha desfrutar da presença do Senhor. E se você está vivendo um momento de dificuldade, venha desfrutar daquilo que Deus vai fazer. Venha desfrutar da bênção de Deus. O cego Bartimeu estava ali esperando. E após a pergunta de Jesus, ele recebeu visão. E eu vejo hoje muitas pessoas na igreja completamente cegos. Mas vamos orar para que Deus abra mais os meus olhos e mais os seus olhos para as coisas do Senhor, para que possamos ver muito mais além, porque Deus é mais rápido do que nós pensamos. Eu vejo aqui um exemplo de alguém dirigindo um carro. Você está dirigindo o seu carro a 100 por hora. A sua visão tem que estar fixa 100 metros. Mas se você estivesse dirigindo uma Ferrari a 300 por hora, a sua visão teria que ser no mínimo 300 metros. Não sei se alguém já pensou nisso. A nossa visão tem que ser maior, porque Deus corre muito mais do que nós imaginamos. De repente, Deus já deu a vitória. De repente, nós fomos abençoados. De repente, eu vejo mais da misericórdia sobre nós. Levante suas mãos
e agradeça. Obrigado, Senhor, por tão grande misericórdia, Senhor. Tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a renovar a nossa visão, Senhor. Tira o embaçado das nossas visões, Senhor. Tira os ciscos dos nossos olhos, Senhor. Tira, Senhor, tudo aquilo que não agrada, Senhor. Amplia a nossa visão, Senhor. Nos dá um olhar divino, Senhor, um olhar de águia, para ver muito mais além do que nós costumeiramente vemos. Quando nós vamos tratar com alguém, nós possamos ter um olhar de águia, Senhor, para ver muito mais além, para sermos instrumento de bênção. Você é instrumento de bênção. Você tem um conteúdo preciosíssimo na sua vida. Um conteúdo que é um tesouro, que não há dinheiro na terra que pague, mas foi pago um alto preço. O sangue do Senhor Jesus. O sangue do Senhor Jesus. Vamos louvar ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Vamos declarar a nossa gratidão. Vamos declarar o nosso louvor. Aleluia. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Aleluia. Pegue sua Bíblia em número 6. Deus estava falando com Moisés. E Deus deu uma ordem para Moisés abençoar o povo. Em número 6, verso 22, disse o Senhor a Moisés: falarão a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Receba aí a bênção de Deus sobre a sua vida nesta noite. Você vai sair na bênção. Guarda essa palavra no seu coração. Em nome do Senhor Jesus. E as palmas louvam o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos sentar por um minutinho.